Super honrada com o convite para um tema tão importante, né? Pertinente agora. Super obrigada, viu? Estou Sim, olha, eu feliz. queria agradecer. Doutora Denise, seja muito bem-vinda no nosso Pausa para Prosa Talks, né? Opa! Muito obrigada por você dispor do seu tempo num momento tão difícil como esse, tão complicado, aonde profissionais de saúde como você, né, desempenham um papel, assim, de maior perigo, né? Então, são os grandes heróis dessa pandemia. Então, do fundo do coração, eu queria agradecer sua presença com a gente aqui hoje, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Eu falo que a gente está cuidando do presente para poder depois voltar a cuidar do futuro, né? Vamos resolver aqui para voltar a olhar depois para a infância como ela merece, né? Que agora eles estão lá quietinhos. Estão lá. Enfim, olha, eu vou te apresentar rapidamente, depois eu vou te apresentar também. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Então, para quem não me conhece, eu sou a Drica, Decast Sola, sou sócia da Ana Paula, sócia e amiga da Ana Paula Maciel. Há 6 anos a gente criou Pausa para Prosa e a nossa missão é conectar pessoas a saberes, né? Através de encontros presenciais, quando isso era possível, e agora através de lives, Zooms, conteúdo no Instagram, e a gente agora criou também um canal no YouTube, né? Onde a gente fala sobre temas como comportamento e educação. E agora eu queria apresentar para vocês a doutora Denise Leles. A doutora Denise é doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP e pediatra da Liga de Obesidade Infantil, também da Faculdade de Medicina da USP. Não é isso, doutora? Isso mesmo, isso aí. Obrigada, Adri. Obrigada a você. O tema do nosso bate-papo hoje é: quando as telas são inevitáveis, o que fazer para minimizar os danos, né? A ideia do nosso bate-papo é um bate-papo de 1 hora, né? Porque aí a conexão da live cai. E eu queria que as pessoas, e queria ver com você se funcionaria também para você dessa forma, que as pessoas mandassem as perguntas, né? Os questionamentos. Sim, claro. E a gente começa a conversar um pouco. E depois você, doutora, tenta responder esses questionamentos. Podemos fazer assim? Claro, podemos sim. Eu fiz umas anotações aqui, porque tem coisas muito importantes que eu não posso esquecer de falar. Então, eu deixei aqui bem anotadinho para a gente não esquecer. Mas eu queria dar os parabéns para vocês pelo Pausa para Prosa, que eu conheci por causa da professora Roseli Saião, que é a nossa mestra, né, que nós tanto seguimos e amamos e admiramos, e aí acho que foi essa admiração que nos aproximou, né? E aí a gente se encontrou lá pessoalmente um pouquinho antes de tudo isso começar, e eu estou super feliz, porque eu amei aquele encontro, era o que eu estava precisando e procurando, e aí agora super honrada em estar aqui. Então, bora lá. Como é que você quer começar? Eu também fiz algumas anotações, que são tantas coisas, né? Então esse tema, assim, todo mundo falando, nossa, que maravilhoso. Tem algumas pessoas, aí não vou conseguir entrar, querendo que depois a gente mande a gravação, porque, de fato, é um tema que angustia muito as famílias, né? Então, eu vou começar até com um questionamento, e aí a gente dá sequência, não sei se fica bom para você dessa forma. Tranquilo. E na verdade, assim, essa exposição excessiva às telas, né, já era um ponto crítico de muita preocupação para as famílias antes da pandemia, né? Você até falou comigo hoje do manual, né? Eu tinha até pesquisado isso, que no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, pré-pandemia, o que era recomendado é que as crianças menores de 2 anos não tivessem exposição às telas, né? Que as crianças de 2 a 5 tivessem o tempo limitado a 1 hora, as de 6 a 10 de 1 a 2 horas, e as de 11 a 18 de 2 a 3 horas por dia, né, doutora? Então, a gente olha isso, né? E agora com a escola entrando virtualmente na casa, não todas, quer dizer, infelizmente, mas na casa de muitas famílias, né? Crianças, numa cidade como São Paulo, verticalizada, crianças e jovens muitas vezes morando em apartamento, em espaços fechados e não tendo acesso a quintais, a praças públicas, ninguém pode sair de casa, né, nesse tempo de confinamento. E aí a questão da preocupação desse aumento real, né, do uso das telas,
tanto devido à escola, para quem está tendo aula virtualmente, né? Quanto também conexões sociais, já que elas não podem ser presenciais, né? Elas também estão acontecendo virtualmente, né? Tanto Exato. das crianças e adolescentes com relação aos avós, aos mais idosos, né? Que não estão podendo ver, também se conectando virtualmente com os amigos, né? Então, eu queria saber de você o que você pode falar para essas famílias que estão super estressadas e angustiadas nesse momento, já que essas condições de pressão e temperatura fora do padrão da normalidade. É verdade, eu gostei da comparação. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Para mim deu uma falhadinha, mas tudo bem. Então, assim, primeira coisa... Estou ouvindo bem, estou tranquila. Agora sumiu. Voltou? Voltou? Vamos lá. Então, assim, eu acho que eu já vinha muito incomodada com essas recomendações de tempo de tela para pediatria. Teve um curso que a gente fez em 2019, que teve uma aula, um curso que eu coordenei junto com o Instituto Nutrição Comportamental, e teve uma aula que chamava assim, Tecnologia e Infância, Solução ou Ameaça? Né? Oi? Tá ouvindo? Já saí. Então, o título da aula foi Tecnologia e Infância, Solução ou Ameaça? E foi um professor convidado, um cientista brasileiro, Altair de Souza, que estava justamente fazendo um estudo com uma faculdade para tentar validar um aplicativo voltado para crianças pequenas, tá? Então, por que a gente buscou e tem buscado essas respostas? Porque a gente já percebeu há muito tempo que essa recomendação é proibido até tal idade, é tantas horas até tal idade, isso já caiu porque as famílias não seguem e a gente já vem enxugando gelo há muito tempo nessa história. Eu sempre falo, a gente fala, a medicina, ela para naquele momento da recomendação. Olha, é para fazer isso. Só que ela não fala como. É onde termina a medicina e começa todas as outras áreas, psicologia, educação, que nós médicos não somos capacitados. Então, a minha bandeira é sempre essa. Nós, pediatras, a gente tem uma oportunidade muito precoce de fazer intervenção. Só que a gente não tem competência técnica para educar e para mudar comportamento, que seria o mais fundamental para a gente conseguir melhorar a infância de verdade, tá? Então, da onde vieram essas recomendações de horas de tela? Essa recomendação, em 2007, a Academia Americana de Pediatria já tinha reconhecido, 2007 a gente está falando de 12 anos atrás, eu já tinha entendido que 30% dos bebês até 3 meses já assistiam televisão. Isso em 2007, antes do advento do iPhone, né? Então, hoje, é muito mais do que isso. Os bebês estão cada vez mais cedo indo para a tela, as crianças estão cada vez mais tempo ficando na tela, então é muito mais do que pensar no tempo que eles estão. A gente tem que pensar em muito mais do que só no tempo em que eles estão em frente à tela. Quando a gente fala assim, pode 2 horas por dia, mas pode o quê? Será que é a mesma coisa, ver Baby Shark é a mesma coisa que ver Cocoricó? Né? Hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente já sabe que não é. Então, era aí que eu queria chegar. Da onde vem essas recomendações? Autores americanos, um especificamente que estuda muito isso, já vinha muito incomodado com o efeito da televisão, só da televisão, no desenvolvimento infantil. E ele já tinha concluído que excesso de tela, relação, assim, criança sem responsividade, ou seja, um movimento passivo, né? Uma tela passiva. A criança sem responsividade assistindo TV por muito tempo, isso interferia no desenvolvimento da criança, tá? Principalmente atrapalhando o aprendizado, como aprendizado da fala, coordenação motora fina, várias coisas relacionadas a um desenvolvimento específico daquela idade. Tá. E aí, ao mesmo tempo, nos últimos anos, a gente entendeu o quão primordial é o desenvolvimento infantil. O quão importante e definitivo para o resto da vida é tudo o que acontece nessa fase. Porque é uma fase que tem muitas conexões que vão ficar para sempre e muitas que não foram feitas, não serão feitas mais. Por isso que a gente olha hoje para a infância como a gente nunca olhou. Nós nunca soubemos tanto sobre isso.
E o que a gente está fazendo com todo esse privilégio de saber tudo isso, né? A gente está entregando para as telas. Essa é uma das nossas preocupações. Então, esse autor, ele fez um estudo que ficou famosíssimo, que é o estudo em ratinhos. Ele pegou os ratinhos e colocou os ratinhos em contato com um dispositivo que parecia uma televisão. E aí, na adolescência do ratinho, o ratinho era completamente diferente do ratinho que não tinha ficado com excesso de tela. Esse foi um dos estudos que ajudou a gerar, junto com vários outros, todas essas recomendações que a gente conhece hoje de tempo de tela. Mas a gente não tem recomendação de o que assistir, de como interagir com a tela. Essas 2 horas, essas 3, essas 4, assim, como que a gente vai usar isso? Então, como as coisas estão mudando muito rápido, a gente entende que essas recomendações precisam mudar e a gente não está conseguindo ir no mesmo ritmo. E um outro problema muito importante que a gente esquece de falar e que está envolvido com a tela é a publicidade infantil. Então, a criança aprende muito mais com ações do que com discursos. A gente sabe bem disso, né? Você até pela sua área de estudo sabe melhor do que eu. Eles não estão muito preocupados com o que a gente fala. Eles estão observando a gente e repetindo a gente, querendo chegar no nosso comportamento. Então, é muito interessante as mães chegarem no consultório e elas falam assim, nossa, eu dou o celular na mão dele, ele já sai fazendo assim, é impressionante, parece que tem um chip. Não, ele não tem chip, ele só está te observando desde que ele nasceu fazendo isso. E agora ele tem competência motora para fazer também, né? Então, ele está te imitando, tá? Repetindo o seu comportamento. Então, uma coisa também muito importante que está relacionada ao tempo de tela é o que eles estão recebendo. Então, publicidade infantil, comportamentos que geram, por exemplo, essas coisas que a gente tem medo, né, das crianças fazerem coisas de risco, desafios, comportamentos de risco. Isso tudo é aprendizado das telas, estão aprendendo coisas lá. Então, alteração de desenvolvimento por excesso de estímulo, redução de algumas competências, como fala e desenvolver a coordenação motora fina, a parte sensorial da criança, que ela fica menos exposta a outros estímulos, publicidade infantil. Então, não é só sobre o que eles estão fazendo na frente da tela, também é sobre o que eles não estão fazendo porque eles estão na frente da tela. Entende? Então, para eu aprender a sentir o mundo e não ter um problema de integração sensorial depois, que leva a dificuldade alimentar, leva a dificuldade de coordenação motora, para eles conseguirem ter todo esse estímulo integrado, eles precisam sair da frente da tela. Porque a tela não dá isso para eles. A tela dá um estímulo passivo, se eles estiverem assistindo, talvez um estímulo ativo se eles estiverem jogando, e só. Não dá textura. Eles se relacionam e só. Exato, né? Então, assim, você melhora algumas competências, tem gente que super defende o uso da tela para raciocínio, lógico, para tudo bem, desde que haja um equilíbrio para que ele tenha os outros estímulos, porque senão ele perde essa oportunidade. Porque esse é o momento em que eles estão fazendo todas essas conexões, né? Então, por exemplo, uma ponta do iceberg que eu vejo muito no consultório. A criança não come. Meu filho não come, doutora, me dá um suplemento alimentar aí. Quando você vai ver, assim, o não come é um pingo no estilo de vida que a criança tem. É consequência de tudo que ela não teve, que ela não aprendeu, que ela não viu os pais fazendo, que ela não conseguiu entender como que era o modelo social. E aí a criança vai aprendendo sozinha ou com o modelo na tela. E como que a tela ensina ela a comer? De um jeito disruptivo, de um jeito que ela precisa consumir, né? Não sei se você já viu algum vídeo de youtuber que envolve comida, né? É um negócio bizarro, então não é legal para ter um estímulo de aprendizado na infância. Então, quando eu falo o buraco é mais embaixo, a gente precisa se preocupar menos com o tempo da tela e mais com a qualidade do que eles estão vendo, com a qualidade de interação, tá? Esse é o cenário, assim, que eu acho que eu precisava falar inicial, da onde que vieram essas recomendações. Certo. Tá? Você quer entrar com alguma coisa? Tem alguma pergunta? Sim, faz todo sentido o que você está falando, né? Até você hoje compartilhou comigo, né? Quer dizer, eu não tive nem tempo de ler as novas recomendações, né, doutora? Que saiu uma nova recomendação
Hoje. Hoje, né? De pediatria. Porque, de fato, esse tempo de tela não existe como ser o mesmo, né? Do que anterior à pandemia, né? Então, o que você está contando não tem nem muito como a gente se preocupar com essa limitação de 1 hora, 2 horas, não se ater a essa limitação, né, de tempo, mas eu acho que a gente tem que estar muito mais atento num momento como esse, que eles estão muito mais expostos às telas, né, e as qualidades e aos perigos que esse contato com a internet, né, nos traz, então, do que antes, né? Então, eu acho que também os pais estão mais em casa, né? Os pais estão em casa, etc. Então, eu acho que esse monitoramento que sempre deveria acontecer, porque existe um perigo real, né? Eu fui uma vez a uma palestra que diziam que as telas são a rua de antigamente, sem os pais estarem monitorando, né? Porque você não sabe onde eles entram, onde eles estão, com quem estão, né? Existe a questão do bullying, do cyberbullying, né? Das agressões aumentaram em demasiado. Existe esse estudo já, né? Que nesse período de pandemia, tanto a violência contra a mulher, em março aumentou 40%, mas também a violência online, né? Também existem dados que isso também aumentou, né? Tanto é que eu vi uma campanha super interessante que a Childhood Brasil lançou com o Canal Futuro e com a Unicef, no Dia de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, uma campanha de prevenção gigante, né? Para que os pais, ensinando os pais a conversarem um pouco com os filhos em relação a esse assunto, que é um assunto tão sério e tão delicado, né, doutora? Sim. O que você poderia falar a respeito disso? Então, a gente está num momento, eu chamo muito mais de oportunidade do que de qualquer outra coisa, para a infância, tá? Eu tenho falado isso muito para as mães. Tem mães que pediam, elas falavam assim, nossa, se eu tivesse mais um mês em casa, se eu tivesse mais um mês, né? Teve uma, eu nunca esqueço, que quebrou o pé, ela ia voltar a trabalhar, ela quebrou o pé, e aí ela ligou feliz para mim, doutora, eu quebrei o pé, não vou precisar, vou ficar em casa. Então, bom, estamos em casa, né? A gente está numa situação super delicada, super estressante, super complicada. Eu até, uma pessoa brincou, se você não está confuso, você não está bem informado. Informe-se melhor e fique confuso, porque é para estar confuso. Então, lógico, a situação é super ruim, né? Mas nós estamos em casa com os nossos filhos. Eu diria que a gente ganhou isso de presente, que a nossa geração de pais não teria essa oportunidade num momento normal. E o que é essa oportunidade? Uma oportunidade de observação. A criança busca fortemente 2 coisas. Sensibilidade, alguém que leia o comportamento dela, e responsividade, alguém que responda ao comportamento dela, de preferência de um jeito positivo. Então, elas buscam muito isso. Quando elas ficam chamando e querendo e deixando vocês loucos, é porque elas estão querendo responsividade. É com responsividade que elas aprendem, tá? Então, tudo que a gente puder fazer nesse momento, que a gente responda a eles, a gente vai estar ensinando coisas que a escola não consegue ensinar. E que a gente vai ter um momento único, que não é o adjunto adverbial e nem a conta de raiz quadrada, porque isso a gente não ensina, de jeito nenhum, por melhor que você seja de matemática, você não ensina, né? Mas o resto você ensina. Você ensina que agora a gente tem que se adaptar, você ensina que agora é um momento diferente, que a gente está junto, que a gente vai passar por essa junto, que a gente chora, porque não adianta você reclamar porque a escola não vai abrir. Então agora a gente tem que chorar junto, porque estamos todos aqui querendo sair. Então eu acho que isso foi um ganho tão grande, os pais estão entendendo que o limite real, quando ele é real, ele realmente ensina. Se a gente não consegue ensinar, é porque a gente não está conseguindo trabalhar com os limites reais, né? Então, televisão desligada na hora de comer é uma regra da casa. Então, por que a gente liga se é uma regra da casa? É um limite real. Então, vamos desligar todo mundo? Tudo que a gente adquirir de hábito agora, durante a pandemia, em casa, a gente não vai simplesmente se livrar desses hábitos depois. Eles provavelmente vão ficar. Por isso que é importante a gente também investir nisso agora. E focar menos, como a professora Roseli sempre fala, né? Menos nesse pode e não pode. A tela pode, horas de tela, não sei o quê, e mais numa coisa funcional, né? Então, aproveitando, tem 2 conceitos em relação à tela que eu acho importante deixar aqui.
Um é o conceito de tela passivo e tela ativo, o uso passivo da tela e o uso ativo da tela, tá? Então, uma coisa é você usar a tela passivamente. Já percebeu que às vezes você está hipnotizado, alguém pergunta, o que você está assistindo, você não sabe responder? Você, tipo, estava em alfa, em outro lugar, não estava prestando atenção nem na pessoa e nem no que você estava assistindo, e a criança faz muito isso, né? Quando a criança está vendo, principalmente, desenhos muito coloridos, com som muito alto e com troca muito rápida de cena, ela tem um estímulo cerebral completamente diferente de quando ela vê um desenho mais calmo. Um estudo americano validou como educativo o Vila Sésamo, aqueles bonequinhos Vila Sésamo. Ele é validado cientificamente como educativo. O que mais a gente tem validado cientificamente como educativo para a infância? Quase nada. Tudo que você tem aí de marketing que fala educativo, nunca foi validado cientificamente. Foi alguém do marketing que foi lá e colocou educativo para vender, entendeu? E a gente vai lá e compra a ideia. Mas não é validado. Agora que as pessoas estão pensando nisso, em fazer um estudo e comprovar que determinado aplicativo vai ensinar a criança a fazer determinada coisa, tá? A gente já aprendeu, por exemplo, que colocar a criança na frente de uma tela para ela aprender a musiquinha em inglês, não vai ensinar inglês para ela. Tem estudo mostrando isso, que a criança que tem o estímulo da tela e o estímulo presencial, de vida, de interação, não tem comparação. É claro que o que faz você aprender é uma integração de várias coisas e não só um cara falando com você em duas dimensões, né? Então, essa interação, essa resposta ao comportamento da criança, num momento de novas conexões neuronais, é o que faz ela aprender. Essas conexões, essa neuroplasticidade, dura para o resto da vida. A gente aprende o resto da vida. Só que a velocidade disso é muito menor. Na infância é infinitamente maior, né? Até os 5 anos de idade, principalmente, e na adolescência também, tá? Então, essa responsividade do desenho, a característica do desenho é muito importante. Isso falando de desenho, que é um tempo de tela passivo. O que é o tempo de tela ativo? É aquele que a criança interage de alguma forma. Então, por exemplo, os jogos, tá? Só que tem um detalhe. Tudo que gera um plim, você dá um like, você consegue uma coisa e gera um plim, sabe, dá uma recompensa para a criança, isso mexe com a região cerebral da recompensa. E ela vai querer cada vez mais. Com uma diferença, ela não se cansa fisicamente, porque aquilo é só cerebral. Então eu quero mais, 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 e é onde as pessoas começam a ver um comportamento que a gente chama de vício em tecnologia em criança, tá? O que caracteriza um vício? Quando você tira, a criança tem um sintoma de abstinência, um desespero, uma crise, ela fica disfuncional. Então, isso realmente pode estar sendo ruim para ela. Ela pode estar realmente ficando na dependência dessa recompensa eterna que é o iPad, né? Não é como um vício numa substância, não tem nada a ver. É um vício num comportamento que é muito mais fácil de resolver se você conseguir. Né? Ela não consegue parar. Isso, ela fica dependente daquilo mesmo. E a gente adulto é assim, né? A gente já percebeu. E hoje a gente tem estudo em criança com ressonância funcional que mostra que o like da rede social em adolescente mexe com a região de recompensa do cérebro. Isso é fato. Né? Então isso já está comprovado. Outra coisa que já saiu também, uma corte super interessante americana também de comportamento e tecnologia. Eles também já provaram que o cérebro, o formato do cérebro, como eu diria, não é o formato, mas o estímulo cerebral já criou um cérebro diferente na geração de adolescentes americanos. Eles já são diferentes, ele tem um córtex frontal diferente da geração mais velha, tá? Então, né, darwinismo, quer dizer, já se... Exatamente, ou seja, eu não diria darwinismo, eu diria adaptação ao ambiente, que ali a gente não está selecionando o mais forte, entendeu? Sim, a gente ali... Está mudando em relação... Exatamente, e aí esse é o argumento, falaram isso para mim numa aula que eu dei uma vez. Mas por que você está enchendo o saco, Denise, com esse papo...
se isso pode ser só uma mudança cerebral de uma característica de um novo mundo, tá? Então, tudo bem, eu não falaria nada se as crianças estivessem comendo, escrevendo, com sua parte sensorial ok, se isso fosse um ganho. Dormindo, fazendo exercício, desenvolvendo sua coordenação. Tudo bem se for um ganho, mas não está sendo um ganho, está sendo uma grande perda. Porque eles estão perdendo muito por causa do tempo que eles estão ficando na tela. Tá? Então, isso algo que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho. E eu nem estou falando de segurança, de abuso, eu nem estou falando disso. Isso é óbvio que é um a mais, assim, extremamente importante. Já tive paciente do consultório de 6 anos que mandou a foto do cartão da mãe pro colega do Fortnite. Mandou a foto frente e verso do cartão de crédito da mãe. 6 anos, né? Olha o tempo que ele ficou sem monitoramento na frente da tela, jogando um jogo inadequado para a idade dele, porque censura é um negócio que a gente ignora, né? A gente não vê. E olha só que interessante. Para uma criança ter um Instagram, Drica, para uma criança ter um Instagram, ela tem que necessariamente ter mentido a idade. Sim. Tá? Por isso que eu não sigo perfis infantis, não reposto coisas de infantis. As mães mandam para mim, eu converso com as mães que, olha, vocês precisam entender que você está ensinando um conceito errado, uma mentira, né? Uma contravenção, né? Então, você está conivente. E depois, como vai ser? Ou essa mentira pode, mas outras não podem, né? Com o seu aval. Então, precisamos muito entender o que é necessidade nossa e o que é necessidade deles, para a gente não colocar os nossos filhos num risco que depois eles vão levar para o resto da vida, né? O consumo que a criança gera hoje não é só o consumo das coisas que a gente compra para eles. A gente também compra coisas por causa deles, que não são para eles. A gente consome infinitas coisas porque a gente tem filhos, não é verdade? E a gente também a gente cria uma geração de futuros consumidores, né? Então essa coisa de, o meu sonho é de um perigo que você não tem ideia. Porque isso faz as famílias perderem a casa, mas dá um negócio para a criança, entendeu? Então, muito cuidado com o que a gente cria, né, como verdade, expectativa na infância, porque isso vai ficar depois. Então, eu falo, a gente está vivendo, nosso objetivo como pediatra é fazer as crianças chegarem aos 100 anos. Diz a lenda que viveremos 120, temos potencial biológico para isso. Mas a infância só tem 10. A infância a gente ainda não conseguiu aumentar. Entendeu? A gente é criança por 10 anos. Depois de 10 anos não é mais criança. Começa a pré-adolescência, depois a adolescência. Você vai ter muito tempo para fazer coisa de adulto depois, né? Então, a infância precisa ser olhada com um pouco mais de, eu diria, coerência por todos os setores que se direcionam à infância. Porque a coisa está virando uma loucura, né? Cada um fala uma coisa, a criança não sabe o que segue, nem os pais, né? Então, é por aí. Uma coisa, Drica, que eu não posso deixar de dizer, é que assim, como que a gente organiza, então, o tempo de tela agora, que eu acho que a gente podia falar isso e depois ir para as perguntas, que eu acho que tem, né? Então, assim, como que a gente organiza hoje? Eu até coloquei aqui uma listinha para eu não esquecer de falar nada. Então, primeiro, a gente não vai proibir a tela durante a quarentena. Isso não é possível, tá? Não é possível. Para algumas famílias amém, vocês não são a minoria, não são a maioria, vocês são a minoria, vamos falar com a maioria, né? Então, assim, primeiro, organizar o tempo, tá? O tempo é uma ferramenta insubstituível que a gente não resgata, não compra, não aluga. Tempo é um negócio que a gente tem que dar mais valor. É ambiente e tempo. Então, o tempo da tela, como que você vai organizar? Você pode organizar o tempo da tela como o tempo usado para a escola, e esse é um tempo que a gente considera como funcional, que é diferente de passivo e ativo. Tem o tempo funcional e o disfuncional. O tempo funcional é esse que é para conversar com a família, falar com os amigos, falar com a escola. Isso, neste momento, é ok. Isso é ok. Desde que não seja assim. Eu vi meu filho conversando com um amigo esses dias. Ele no WhatsApp com amigos, os dois trocando figurinha. Falei, não, pera, isso não é conversa. Isso é troca de figurinha. Vamos conversar? Trocar ideia, né? Como é que você tá e tal. Valorar, ouvir, escutar, se comunicar, né?
né? Então, isso. Sim, tá. O tempo funcional, aí o tempo passivo, vamos assistir um desenho, um filme por 1 hora. Se o filme tiver mais de 1 hora, o tempo do filme. Depois um tempo de tela ativo, que aí é um jogo, que também não é legal que seja mais de 1 hora para nenhuma idade, nem para adulto, nem para adolescente, nem para ninguém. E sempre que você deixar a criança por 1 hora, ela precisa fazer intervalos a cada 20 minutos. Por causa do olho, por causa da cabeça, tá? O olho, eles acomodam demais a vista e eles estão ficando cada vez mais míopes e cada vez mais cedo mais míopes, né? Então, a cada 20 minutos, seria legal eles olharem pela janela, para eles treinarem o olho para olhar para longe. Então, se ele ficar 1 hora na tela, espera, faz um intervalinho de pelo menos 1 minuto, o ideal seriam 5. Tá. Mas pelo menos 1 minutinho, olha pela janela, dá uma respirada, anda. Toda vez que eles ficam parados 1 hora, o ideal seria que eles ficassem 6 minutos em pé. Entendeu? Porque 10% do nosso tempo a gente deveria passar ativo, andando pela casa, fazendo alguma coisa. Claro que você não vai ficar, olha, deixa eu botar o relógio aqui para despertar, tal hora, 6 minutos, 20 minutos, não. Mas dá uma equilibrada nesse tempo parado e tempo se mexendo, e nesse tempo olhando para a tela e tempo olhando para outra pessoa ou para longe, tá? Isso é importante. Então, recapitulando, a gente vai usar o nosso tempo de tela em tempo funcional, que é conversar com o amigo ou fazer a lição da escola. Mesmo que for tempo funcional, faça intervalos por causa do olho. Tá uma epidemia disso aqui, ó. Todo mundo tá assim, as crianças. Porque o olho fica seco. Então, eles precisam parar e olhar para longe um pouquinho e voltar. Então, fazer intervalos, dar uma andadinha um pouquinho, toda vez que completar 1 hora, dá uma levantada, uma andada pela casa. Depois que acabou o tempo funcional, a gente vai fazer um tempo de tela passivo, ok, porque a gente vai assistir um filme ou um desenho. Sim. Crianças muito pequenas. De conexão. Lazer, isso. Uma conexão entre a família e as crianças e os adolescentes, né? Exato. E aí, o outro tempo é o tempo de tela ativo, que precisa dessa... e que faz o joguinho que a gente vai tentar não passar de 1 hora, tá? Crianças muito pequenas, menores de 2 anos, a gente ainda recomenda não ficar na frente da tela. A Unicef tem falado em 1 ano agora na pandemia, tá? Falaram ontem isso, 1 ano. Mas, desde que tenha responsividade. Então, a criança vai ficar na frente da tela com companhia e responsividade. Puxa, o que você tá vendo? O que você viu? Me conta o que você viu. Você viu o gatinho preto? O que ele estava fazendo? Para a criança resgatar e ter outra experiência depois que ela teve o tempo de tela passivo, tá? Joguinho para criança muito pequena, que gera essa recompensa, é muito ruim, a gente deve evitar, tá? E coisas musicais e com bonecos, como a gente tem essa validação eu sempre esqueço o nome, meu Deus, do bonequinho americano lá da Vila Sésamo. Como a gente tem a validação da Vila Sésamo, a gente podia usar o nosso Cocoricó, que é tão maravilhoso e tem uma qualidade maravilhosa de música e tal, e tem centenas de conteúdos, né? Então, a gente divide esses 3 tempos, funcional, o passivo e o ativo, a gente vai tentar responder o máximo possível e a gente tem que garantir o tempo sem tela. Sim. Sem tela, tá? Isso é importantíssimo. Tempo para conversar com os pais, trocar ideia, chorar, que tá de saco cheio da pandemia, tá com saudade dos amigos. Vamos pensar no que a gente vai fazer depois, vamos lembrar da viagem. Vamos não fazer nada, né? Vamos meditar, vamos respirar, vamos fazer qualquer coisa. Cozinhar, né? E a gente sabe que agora a galera tá precisando cozinhar mais. Então, dividir o tempo. O tempo é um negócio muito, muito importante agora, como a gente está usando ele, tá? Deixa eu ver se eu esqueci aqui, intervalo, nananã. E o que eu chamei aqui, que eu anotei como contrapartida, é isso, é fazer a contrapartida das atividades que eles fazem online. Então tá, vamos jogar uma coisa online, mas vamos também jogar um jogo, né? Um jogo de tabuleiro, um baralho, fazer um castelo de carta que meus filhos descobriram outro dia, acharam o máximo. Vamos jogar dominó. Meu filho falou, mamãe, eu gostei tanto desse jogo. Como ele se chama? Chama dominó, entendeu? Então, assim, coisas que eles estão descobrindo que talvez eles não descobrissem sem a pandemia,
Eu sou muito de caça-palavras, exato, entendeu? Então, assim, já que a gente está nesse momento tão surreal dessa loucura, não exponham eles a essa loucura, aliás, né, de ficar toda hora ouvindo o jornal e tal, e divide o tempo, não é rotina, não é ficar focado a rotina, tem que acordar em tal hora, tal hora. Né? Não, é usar o tempo de um jeito com sabedoria, né? E não precisa ser igual todo dia. Hoje eu fiquei um pouquinho mais, amanhã não preciso ficar, né, na tela, não preciso jogar, não precisa. Então, organiza, porque se a gente restringe o uso para a criança muito, a gente gera o efeito contrário. Eles querem cada vez mais. Eles ficam cada vez mais porque eles não sabem quando eles vão poder usar de novo, né? E claro que depois que tudo isso passar, a gente vai voltar ao nosso normal, de usar de final de semana, de usar menos, né? Agora a gente está precisando. Condições de pressão e temperatura normalizadas, a gente volta aos combinados anteriores, né, doutora? É importante deixar isso muito claro, tá? Porque eles vão fingir depois que, nossa, não lembro, né? Mudou, né? Já não lembro mais. Exato. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse tempo que você disse, né, do passivo, isso é para crianças e adolescentes, né? Isso, para crianças e adolescentes. Tá. Então, a princípio, para crianças a partir de 2 anos, né, sendo que criança entre 2 e 5 anos é o mínimo que a gente conseguir. E crianças menores de 2 anos, é isso que eu falei, a gente... 18 meses a Academia Americana já fala também, mas assim, é muito pouco e de preferência coisas validadas, né? Crianças, desenhos menos coloridos, desenhos não muito altos, né? Com menos troca de imagem, uma coisa que estimule menos. É como se a criança recebesse um estímulo excessivo e depois que você desliga, ela busca isso na parte motora. Então, se desliga a televisão, a criança sai que nem uma louca rodopiando pela casa, né? Louquinha pela casa. Então, é isso que a gente não quer, por isso que a gente não é legal colocar estímulo assim à noite. E durante o dia, e à noite principalmente, porque atrapalha o sono, tá? A gente estimula muito eles dormem pior. Então, é organizar a vida em relação a tempo e usando a tela do jeito mais funcional e racional que a gente puder. Tá? Vamos olhar as perguntas, porque eu acho que tem várias perguntas aqui. Elas não estão rodando aqui para mim. Deixa eu ver, peraí. Quer ver? Deixa eu ver de trás para... Aqui, deixa eu ver se tem alguma. Ó, teve uma aqui que a gente já respondeu, ó. O sobrenome é Vilares, Vilares. Ela fala assim, a tecnologia veio para ficar, e veio mesmo, foi o que a gente falou no início da live. A gente não está de jeito nenhum aqui falando para não usar a tecnologia, o problema nunca foi a tecnologia, foi sempre a gente que não sabe usar. A gente que usa para a infância de um jeito ruim, né? A gente usa sem muito conhecimento do que a gente poderia fazer para melhorar. Então, justamente o que a gente respondeu aqui é como usar isso de um jeito mais funcional, né? Sim. Aí a pessoa que falou, pode falar. Não, tô vendo aqui, você também tá vendo? Estudar na tela não seria um problema, né? Ela fala assim, então, estudar na tela não seria um problema. O que eu acho, aí é uma opinião pessoal, tá? Não é uma opinião de uma pedagoga, nada disso. Eu acho que o aprendizado presencial não tem substituto, tá? Eu nunca achei que ensino online substitui o presencial na vida. Nunca gostei, para mim, de curso online para os meus filhos e tal. Neste momento, não se trata de uma escolha, tá? Nesse momento, se trata de usar o que a gente tem, nos adaptarmos, que é um grande aprendizado para a infância. O que eu acho, depois de tudo isso, a gente vai ter que rever os conteúdos que eles aprenderam online, porque talvez nem todas as crianças vão conseguir absorver. A gente usa o tempo de tela da escola como tempo de tela funcional. Então, tudo bem, tá? Até interessante você falar isso. A questão da adaptabilidade, doutora, queria até conversar com você. O professor Harari, né, o Yuval Harari, entre várias coisas que ele falou, né, ele disse que os jovens do século XXI, eles deverão estar preparados para um mundo em constante mudança, né? A gente está vivendo uma aceleração
gigante, né? Uma aceleração do futuro gigante, é o que está acontecendo. E ele disse que, na verdade, e as guerras, as situações trágicas, como é o caso de uma pandemia, né? Trazem muita tristeza, mas trazem muito aprendizado, né? Com certeza. Eu acho que muitas conquistas podem ser feitas num momento como esse, né? E ele disse, na verdade, como a gente não sabe, as profissões estão mudando, né? O mundo está mudando muito rápido. E, na verdade, quando esses jovens, essas crianças entrarem para o mundo do trabalho, né? Profissões não existirão mais, as pessoas vão mudar constantemente de trabalho, as coisas vão ser muito diferentes do que é hoje. E ele diz que, assim, um ganho muito grande, uma habilidade socioemocional essencial para essas crianças, esses jovens, é a flexibilidade mental, capacidade de adaptação, né? A resiliência, a criatividade. Eu acho que esse momento de pandemia, eu queria saber o que você acha sobre isso, é um momento, é uma oportunidade fantástica para que as nossas crianças e jovens desenvolvam essa criatividade, né? Porque tem que fazer diferente, se divertir diferente, brincar diferente, né? Essa capacidade de se adaptar ao novo, né? Aquilo que acontecia não acontece mais. E essa flexibilidade mental também, né? Então, eu acho que eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha com relação a isso? Como é que a gente pode entender como uma oportunidade para os nossos filhos, né? Para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, citar Harari, para mim, é tudo, né? Eu sou absolutamente fã dele, fui vê-lo. Você foi vê-lo também? Não, eu fui ver a palestra dele. Só, mas eu assisti a palestra inteira. Babo muito quando eu li. Bom, quem não leu Homo Deus, pelo menos, o Homo Deus é exatamente o que está acontecendo agora, né? Sim. E é muito interessante porque ele já, no 21 lições, que é o terceiro livro, ele fala, gente, a gente precisa parar de dar conteúdo para as crianças e dar os 4 Cs, que é o que você acabou de falar, que é a criatividade, crítica, comunicação e cooperação. O conteúdo está na palma da mão. O conteúdo você busca lá, eu já fiz esse teste com o rapaz que cuida da tecnologia do curso que eu coordeno. Eu falei assim para ele, você é médico? Não, sou TI. Como é que trata a varicela? Em 5 segundos, ele baixou um vídeo do Einstein explicando exatamente o que tinha que fazer. Entendeu? Então, o que eu quero dizer quando eu faço isso no curso? Eu faço isso para os alunos verem o quanto o conteúdo em si diferencia pouco a gente. Né? A gente tem conteúdo para tudo hoje. Agora, o que você faz com ele? Como você se relaciona com as pessoas, como que você lê as pessoas, como você ajuda em mudar o comportamento, é isso que vai fazer diferença, principalmente na nossa área que é a medicina, tá? Isso não tenho a menor dúvida. Quando começou a pandemia, eu pensei muito no que eu tinha lido, nessa coisa de adaptações rápidas. O Harari usa um termo que é fluidez. A gente vai viver um século fluido. A gente não vai ter uma profissão só, eles vão fazer 15 coisas. Só que olha só que interessante, eu lembrei de uma coisa agora muito importante. O ano passado saiu um artigo no New York Times sobre os filhos dos profissionais do Vale do Silício. Os caras que trabalham lá, que estão desenvolvendo a tecnologia que a gente consome loucamente, eles têm filhos, não tem? Esses filhos estudam em escolas Waldorf. Os filhos dos caras, sem tela, sem tecnologia. Você viu? É extremamente interessante. Então, para eles, eu estou fazendo aqui o iPhone 12. Mas o meu filho está lá na escola Waldorf aprendendo a andar, ter coordenação motora, a brigar com a Mindy depois, né? A fazer time, jogo de time, a brincar na natureza, tomar sol. Porque é isso que a gente evoluiu. Assim, você citou Harari. O Harari, o primeiro livro dele é Como Chegamos Até Aqui, né? A gente evoluiu na natureza. A gente evoluiu se ferrando, morrendo de um monte de coisa, vivendo um monte de... Aí a gente desenvolveu um monte de técnica, vacina, nutrição, nananã, que fez a gente chegar até aqui. Aliás, spoiler do meu episódio do podcast de domingo, é exatamente sobre isso. A infância hoje é mais fácil ou mais difícil, tá? Aí a gente vai concluir lá no podcast. E tem um outro autor que eu também queria citar aqui, quem me conhece, quem já viu aula, faz o curso, já me ouviu falar dele muito, é o Eric Weiner. É um autor que escreveu um livro que chama Onde Nascem os Gênios.
É um livro sensacional. Ele não quis falar de pais, mas ele fala. Ele não quis falar de parentalidade, de como criar os filhos. Não é esse o objetivo. Assim como o Harari também não quis, mas falou, né? Sim. O Harari não é pediatra, não é educador, não é nada, mas ele falou, pelo amor de Deus, olhem para a infância, né? E o Eric Weiner é a mesma coisa. O que ele faz? Ele vai pelo mundo, para os lugares onde tiveram muitos gênios sazonais, sabe? Viena, Florença e até o Vale do Silício. Então ele vai de Atenas ao Vale do Silício, refletindo por que teve tanto gênio ao mesmo tempo nesses lugares. Olha, tá? É muito interessante. E aí, um spoiler do livro. Todos viveram crises, todos tiveram que se adaptar. Todos. Um grande exemplo é o Leonardo da Vinci. Eu ia falar do Michelangelo, mas é o Da Vinci. O Da Vinci, ele era um filho bastardo. E ele começa falando do Da Vinci, falando, sorte, graças a Deus, o Da Vinci foi um filho bastardo. Porque se ele tivesse sido um filho legítimo, ele teria ido para a escola. E aí teria acabado toda a genialidade dele. Porque a escola na época, né, imagina, no século XV, não deixaria, não teria possibilidade. Hoje ele seria medicado, Drica. Hoje o Da Vinci seria medicado. Vários deles, né, doutora? Vários. Então, assim, isso é até uma crítica para a nossa visão da infância, né? A gente interfere demais, patologiza demais e medica demais. A gente precisa, espera um pouco, né? Vamos com calma, olhar, ver o que ele vai se tornar, olhar se essa ansiedade é só uma ansiedade ou se é um TDAH, será que precisa mesmo de remédio? Né? Essa é uma bandeira assim que eu fico chacoalhando, porque eu me preocupo demais com o que a gente está fazendo. E né? É uma oportunidade. Tem uma pessoa... Fala, onde... Tem... Sim. Tem uma pessoa perguntando aqui se o Just Dance é bom. É excelente. Tem um problema no Just Dance. Ele recompensa, né? Ele dá aquela... Só que ele cansa fisicamente. Então, ele tem um limite. Essa é a diferença. Quando não tem cansaço físico, não tem limite. O Just Dance você cansa. Então, você faz exercício, você faz o desafio e você se cansa e tudo bem. Então, ele tem um limite. Quem que vai dançar por 2 horas, mais de 2 horas, né? Então, tá tudo tranquilo com o Just Dance. O livro é Onde Nascem os Gênios, alguém perguntou aqui. Acho que a Ana Paula já escreveu, Onde Nascem os Gênios. Enfim, doutora, nossa, tanta coisa bacana foi falada, né? Assim, sim. É uma dificuldade, né? Eu vi uma mãe escrevendo aqui, nossa, mas é tão difícil fazer esse controle. Mas, na verdade, é o que você até acabou de falar, né? É uma oportunidade da gente poder olhar, né? Ficar próximo dos nossos filhos, mesmo na relação deles com as telas, participar do que eles estão olhando. A gente tem essa oportunidade, né, de estar mais próximo deles e poder enxergar cada filho como único, cada filho como de fato ele é, com as suas angústias, dificuldades. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade, né, que essa crise está trazendo para todas as famílias, né? Então, assim, dá trabalho olhar, dá trabalho monitorar, dá trabalho participar, não é fácil, né? Porque as mães estão tendo jornada tripla, né, doutora? Cuidar da casa, cuidar da escola, cuidar da criança, dos seus trabalhos, né? Remunerados. Mas eu acho que, como você mesmo disse, né? Não pensar tanto nessa rotina tão rígida. A própria professora Roseli sempre fala nisso, né? Ela é contra a rotina, né? Mas pensar num combinado, né? Fazer um combinado e entender que tem dias melhores, tem dias piores, e tem dia que aquilo vai ser mais possível e no dia seguinte talvez aquilo não seja tão possível, né? Sim, então, exato. Se livrar... Então, pessoal... Teve alguém que falou aqui do tempo, mas não é 40 minutos com intervalo de 10, não é? Então, é isso que eu acho que prejudica, é a gente ficar focado em número. Na verdade, se você for olhar, cada lugar fala uma coisa. A oftalmo, ou a sociedade de oftalmo, fala uma coisa. O exercício físico, quem está preocupado com o exercício, fala outra. Quem está preocupado com o neurodesenvolvimento, fala outra. Mas só que a gente é uma coisa só. Eu sempre falo, quando a gente setoriza o conhecimento, a gente fica burro, né? A gente para de raciocinar, você precisa olhar como um todo. Então, o que funciona para a sua família? Se a criança está tendo aula de 40 minutos, é óbvio que o intervalo vai ser depois de 40 minutos, né? Se não é uma aula,
a cada meia hora é muito legal ela parar. Né? Se ela ficar 1 hora, ficou 1 hora, deixei. Ela ficar mais de 1 hora. Então, para agora, fica um tempo maior. Não é uma coisa rígida, não pode ser, porque isso torna a relação estressante e disruptiva. E o que a gente não precisa agora é estragar nossa relação com os nossos filhos por causa de meta que nem é nossa, né? Meta da escola, meta sei lá do quê, né? Conversar mesmo com eles, porque isso era uma coisa assim que eu nem sabia. Então, falar da importância, olha, é legal até conscientizá-los, né, quando eles são um pouquinho maiores, para eles mesmos sentirem vontade de levantar, de fazer esse movimento, né, doutora? Sim. Mostrando para eles que a importância é para eles, para o corpo deles, para a saúde deles, né, também. Exato. Pode ter essa conversa. Olha, teve uma pessoa aqui, a Inês, falou, olha, minha filha pintou uma árvore na parede e ela vai levar isso para sempre. Sabe uma coisa que eu lembrei da Inês falar isso? Teve alguém que falou, eles gostam tanto da tela, mas vamos parar para pensar aqui uma coisa. Será que eles estão tendo oportunidade de fazer outras coisas? Porque o gostar tem muito a ver com o que a gente oferece. Ah, ele adora galinha pintadinha. Tá, você já mostrou a orquestra sinfônica? Sei lá, estou viajando aqui. Você já mostrou outra coisa? Porque pode ser, eles vão gostar daquilo que a gente mostrar. Isso é muito, assim, é meio óbvio, mas a gente não entende, porque a gente vai pelo que a sociedade acha que a gente tem que mostrar. Sim. Então, o meu filho gosta de galinha pintadinha, mas gosta porque você mostrou, e você mostrou porque falaram para você mostrar. Ou porque o iPhone já sabe que você tem uma criança e já te indicou a galinha pintadinha, entendeu? Então, assim, não tem muito raciocínio mais nas coisas que a gente faz. A gente vai naquele... A gente não tem crítica, né? Que é outro C do Harari, né? Pensamento crítico. Se a gente não tiver, a gente vai cada vez mais ser uma manada de pessoas que agem de forma igual. E essa geração que está chegando, que é a geração alfa, né? Que já tem até nome, eles têm essa necessidade muito maior que a gente de desenvolver a crítica, porque eles vão ser muito mais bombardeados de, olha, faça isso, compre aquilo, né? Muito mais do que a nossa geração. Então, para eles é fundamental ter crítica. Largar a criança e descobrir o potencial dela seria excelente agora. Deixa eu ver se ela sabe pintar, se ela gosta de tocar um instrumento. Desliga um pouco a televisão, sabe? E aí tira um pouco a tela, porque pode ser que ela goste de outras coisas, mas nem ela nem você sabe, né? Sim, oferece, né? Oferece a possibilidade de outras coisas, né? Sim, até programas culturais, os museus abertos online, coisas que nunca aconteceram antes, né? Então também a possibilidade de um programa, tudo bem, é tela, mas ele tem a ver com cultura, né, doutora? E aí você pode engatar numa conversa, num bate-papo, né? A respeito de uma visita virtual, por exemplo. Então, é o que você falou, não é tanto tempo, mas é o modo e a qualidade de uso, né? Sim. Teve alguém que perguntou aqui, mas o Leonardo da Vinci tinha TDAH mesmo? Então, a gente não vai ter certeza absoluta nunca, né? Porque ele, né, faz 500 anos que ele morreu, né? Fez agora a morte de 500 anos. Mas tem uma biografia dele, do Walter Isaacson, que é a última, que sugere muito que ele tinha uma mente muito, né, um cérebro muito diferente. O objetivo do Walter Isaacson foi tirar a divindade do Leonardo da Vinci, porque as pessoas, nossa, ele era iluminado por uma força e não sei o quê, e o que ele quis mostrar foi justamente que para se adaptar ao mundo em que ele vivia, e com a biologia que ele tinha, ele se tornou quem ele se tornou. Que é o que eu acredito da pediatria, uma mistura entre a biologia deles com o ambiente que eles estão inseridos e ponto. Né? E aí, e ambiente envolve a gente, modelos, e envolve o que eles estão assistindo, né? Então, é isso que a pessoa que acho que tem um perfil de TDAH, então a gente pode responder que sim, que provavelmente ele tinha, e que hoje ele seria medicado, provavelmente, talvez a gente não conhecesse, não teríamos o códex, né? Não teríamos o livro lá com todas as anotações dele geniais, né? Ai. Muito bem, o que mais? Doutora, deixa eu ver se tem mais. Nossa, maravilhoso. Nossa, tantos esclarecimentos, tantas dicas. Isso. A Inês está aqui, ó, ajudando a gente. A gente tem que apresentar as coisas para as crianças, né? Tá certinho. A minha filha viu uma máquina de costura ontem, regalou um olho desse tamanho. Ela é toda cheia de querer fazer as coisas diferentes e agora ela tá pintando e bordando, né? Fazendo 1 milhão de coisas, cozinhou semana passada com a minha amiga chefe.
E assim, é muito legal isso. Eu acho que está sendo uma oportunidade. Eu acho que assim, como eu estou trabalhando no hospital de campanha, eu estou vendo o que está acontecendo lá, eu fico um pouco menos refém das informações, então eu consigo ficar um pouco mais tranquila, sabe? Porque lá eu percebo que as pessoas estão indo de alta, a gente já passaram 1000 pacientes por lá, a gente já deu mais de 700 altas, né? Muitas altas, quase 800 altas. Então, assim, eu tô focada nisso. Ai, focada nisso. Como eu falei, são os verdadeiros heróis, né? A gente isso aí. tem que agradecer do fundo do coração. Nossa, então assim, a gente tá terminando, né? Depois, se alguém quiser mandar perguntas depois, né, doutora? Não perca o seu podcast é no sábado, né? O podcast é no domingo, tem episódio novo lindo com a Regiane Quereguim, que está aqui ouvindo a gente, jornalista. Vai ser muito legal, a gente vai começar a refletir sobre a infância. São 4 episódios, assim, linkados sobre essa comparação da infância do passado e de agora. E aí a gente vai falar de muita coisa ainda, tem muita coisa, acho que você vai gostar. Vou assistir com